Bom, para fazer a cabeça, eu tenho aqui o algodão cru dobrado, frente com frente, pus o molde, risquei usando a caneta fantasminha, e agora a gente vai encaixar as orelhas. Se você não quiser fazer com as orelhas expostas, tá tudo bem, não tem problema, mas eu quero fazer para vocês verem também essa outra forma de fazer uma cabecinha, tá? Fica à vontade para fazer com ou sem. Depois, você vai pegar o molde da orelha, vai pôr sobre o tecido, ele tá dobradinho aqui, risquei e depois costurei aqui, iniciando no corte do tecido com retrocesso, fui seguindo em cima do risco e finalizei aqui com retrocesso novamente. Ficou aberta essa parte, depois é só desvirar, passar o ferro e ela vai ficar assim, tá? Aí, vocês vão fazer o encaixe entre um tecido e outro aqui, antes de fechar a cabeça com uma costura. Muito simples, você vai pegar uma régua, vai medir mais ou menos a altura que você quer para as orelhas do boneco e vai encaixar dessa forma. A parte aberta aqui do corte do tecido fica para fora, tá? E você vai alfinetar. E do outro lado, faz a mesma coisa. Posiciona a outra orelha, alfineta, e aí sim você vai fazer uma costura em cima do risco, fechando tudo. Inicia com retrocesso e finaliza com retrocesso novamente, para essa costura não desmanchar, e você vai ter as duas orelhinhas embutidas, tá bom? Muito simples, é só desvirar a orelha, encaixar uma em cada lado e alfinetar para costurar. E depois de fazer essa costura, você vai fazer um corte no tecido apenas em uma parte, tá? Do outro lado fica inteiro. Você vai fazer um cortezinho aqui e é por esse corte que você vai desvirar a cabeça e depois preencher com a fibra. E a cabeça vai estar pronta. Vou costurar, desvirar, preencher e volto já já pra gente poder fazer os riscos no rostinho desse boneco. Tenho aqui a cabeça preenchida com a fibra. Costurei aqui atrás a abertura e aqui passei um pouquinho de cola pano nas orelhas para elas não ficarem muito abertas, tá? Bom, para fazer as marcações, você vai precisar da fita métrica. A princípio, você vai fazer uma marcação daqui da costura para cima, marcando 2 centímetros, tá? Ó, daqui da costura para cima, fiz um pontinho, porque essa distância tem 2 centímetros. E agora, você vai fazer tipo um V bem pequenininho, nesse ponto que você marcou, e vai fazer uma ondinha aqui, ó, porque essa vai ser a divisão dos lábios. E aqui também, ó. Mas em cima, você faz outro V bem pequenininho e faz isso aqui, ó. Não precisa encostar aqui na divisão, tá? E aqui embaixo, a gente faz um risco assim, arredondado, e também não precisa encostar nesse traço que a gente fez no meio. Temos aqui a boquinha do boneco. Daqui desse ponto pra cima, eu marquei 1 centímetro, tá? Até aqui, 1 centímetro, e fiz outro risquinho arredondado pequeno para ser o nariz. Então, ó, daqui pra cima, 1 centímetro, risca assim, tá? Daqui do nariz pra cima, a gente marca meio centímetro. Fiz uma marcação aqui pra gente poder agora marcar a distância entre os olhos. Agora que eu já marquei meio centímetro acima, eu marco 1 centímetro para o lado direito e 1 centímetro para o lado esquerdo. Prontinho. Já tem aqui um ponto, já tem o outro. E agora, a gente vai fazer o círculo usando o molde que tá disponível junto com os outros. Você vai riscar ao lado do ponto que foi feito. O pontinho ficou aqui, do lado você faz o círculo, aqui também.
Já fez essas primeiras marcações, esses primeiros riscos? Ótimo! O próximo passo é você fazer daqui do círculo para baixo um risco aqui bem de leve, descendo até o pontinho que você fez, tá? Aqui também. Daqui do círculo a gente desce até o pontinho. E daqui de cima, a gente desce também um pouquinho aqui para baixo. Aí, puxa aqui um traço. Aqui também, do círculo, vai descendo e depois risca aqui para esse lado. Toda essa parte aqui, ó, esse cantinho e essa parte a gente vai pintar com a tinta de tecido branca, tá? Aqui também, ó, um pouquinho de tinta branca e aqui nesse espaço. Depois, a gente vai fazer um arco bem aqui em cima desse círculo. Não precisa ir até embaixo, é só nesse espaço aqui. E aqui também, já fiz um risquinho de leve para ser a pálpebra. Notou que não é difícil, é só seguir essas etapas que eu estou mostrando com calma, tá, gente? Faz umas cabecinhas, preenche com a fibra e vai fazendo esses riscos até vocês ficarem mais habilidosas. Não fiquem se cobrando muito. É normal errar algumas vezes, mas vá fazendo que você vai conseguir ter mais habilidade com o tempo. Já temos aqui um rostinho quase pronto. Aqui do lado, um pouquinho acima, eu peguei o lápis de cor marrom e fiz um risco meio inclinado para ser a sobrancelha. Agora, a gente vai pegar a caneta Micron para fazer alguns contornos. Eu vou começar pela sobrancelha e depois a gente vai descendo até finalizar os outros, tá? Então, aqui para a sobrancelha, eu vou fazer um risco na vertical. E depois vou inclinando os outros para o lado esquerdo. Fio a fio. Aqui também, vou inclinando para o lado direito, até chegar aqui na pontinha, e vai diminuindo. Agora, eu vou riscar aqui, em cima desse traço arredondado que eu fiz para pálpebra. Aqui também. E vou descendo aqui, cobrindo o risco feito com lápis. Aqui também desse outro lado. Eu tô usando a caneta Micron 03. Lá no destaque de compras do Instagram, já tem o link do kit que eu comprei recentemente, com várias numerações. Então, tem pontinha mais fina que essa, tem um pouquinho mais grossa também. Vale a pena investir nesse kit, tá, gente? São canetas para fazer esses contornos, facilita bastante. Dificilmente você vai conseguir um traço assim com um pincel, mesmo que seja bem fininho, dá para você ter um resultado parecido com a caneta, mas eu acho que a caneta é perfeita para fazer esses traços. Então, eu prefiro fazer com a caneta do que com o pincel, tá?
Bom, já temos aqui, vou cobrir o nariz. E aqui eu vou cobrir somente a divisão dos lábios, tá? Depois eu vou mostrar como fazer o restante com a tinta de tecido. Por enquanto, a gente deixa assim. E agora, vamos para a pintura do olho. Se quiser, pode passar um pouquinho de blush aqui, subir aqui pelo nariz e depois descer. Pode fazer umas sardas, se você quiser, aqui no rostinho. E por último, a gente faz alguns cílios. Bom, eu achei melhor adiantar o processo aqui de pintura com a tinta de tecido branca, para secar rapidinho e poder explicar aqui a pintura da parte do meio, tá? Então, aqui não tem segredo, gente, é só vocês passarem a tinta de tecido branca com pincel fininho em toda a volta nesse espaço do olho. Lá no final, a gente contorna novamente com a caneta, é normal vazar um pouquinho de tinta em cima do risco, mas não tem problema, depois a gente finaliza. Bom, eu já tenho aqui o pincel molhado na tinta de tecido marrom, só que aqui você vai escolher a cor dos olhos. Se quiser, pode fazer tudo preto, ou então pode fazer com verde, ou então com a tinta de tecido azul. Eu quero esse boneco com olhos castanhos, então é só preencher todo esse espaço aqui com a tinta de tecido. Quando eu finalizar aqui, eu vou dar uma pausa na gravação, porque vocês já sabem que é para repetir a mesma coisa nesse outro lado, tá? Pronto. Agora, com um pouquinho de tinta preta, a gente vai fazer um esfumado aqui, mesclando o preto no marrom. E vai fazer isso até a metade do olhinho, tá? É só misturar dessa forma para dar um efeito bem bonito nesse olho. Vocês vão notar que esse efeito fica lindo quando você faz com o olho verde ou azul. Ele fica mais visível, mais destacado. Mas no marrom também dá certo. Se for um marrom num tom claro, dá pra ver sim. Então, não é muita tinta, tá? Note que eu só molhei a pontinha mesmo. E vou fazendo essa misturinha aqui na cor para dar um efeito degradê. Sempre que molhar o pincel, tiro o excesso para não correr risco de deixar a pintura muito forte. Ai, gente, desculpa. Eu fui afastando a cabeça e não deu para vocês verem, mas é basicamente isso, ó. Molhou a pontinha, vai mesclando na cor marrom. Aqui também, vai fazendo até a metade do olho, tá? Não dá pra notar muito, porque é no marrom, mas, enfim, como eu falei pra vocês, no azul e no verde, vocês vão ver a diferença. Fica lindo. Olha, eu acho que tá dando pra ver a divisão. Embaixo tá marrom e em cima tá um pouquinho mais escuro. Não chega a ficar preto, tá, gente? É mesclado no marrom. Não significa que aqui em cima tem que ser preto. Ele fica um marrom num tom mais escuro. Essa é a intenção.
Também, se não quiser fazer dessa forma, não tem problema, faça o olho todo marronzinho, ou todo azul, todo verde, tanto faz. Mas eu acho que fica bonito. Olha só, tá dando pra ver, né? A diferença aqui, de cima pra baixo. Agora é só molhar a pontinha do pincel na tinta preta e fazer um círculo bem no meio do olho. Com o preto, vocês vão notar a diferença desse outro efeito que a gente fez antes. Quando você coloca o preto aqui no meio, aí você nota a diferença e a ideia que eu quis passar para vocês. Do mesmo jeito que eu ensinei lá na boneca da coleção Primavera e em outras bonecas também que eu já mostrei aqui no canal. Eu sempre faço isso. Se vocês olharem as fotos com as bonecas da coleção Primavera, tem uma lourinha que o olho dela é azul, não, é verde. Eu não lembro, gente. Ou foi a ruiva que eu fiz com os olhos verdes, ou foi a lourinha que eu fiz com os olhos azuis. Eu fiz esse efeito e fica lindo, 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 lindo. E quando faz esse círculo preto no meio, aí destaca melhor. Agora que a gente já tá com essa parte concluída, vamos deixar secar um pouquinho, dar um tempo, pra gente poder fazer o brilho com a tinta branca, tá? Eu sempre gosto de fazer o brilho porque eu acho que dá um charme a mais e o efeito fica lindo. Então, use o boleador ou então um pincel fininho para fazer esse brilho. Já tem também link de compra de kit de boleadores lá no Instagram. É só olhar nos stories lá, no destaque de compras, que vocês vão ver. Vou dar um tempinho e venho fazer o brilho junto com vocês. Bom, já molhei a ponta do boleador, vou fazer um pinguinho aqui no canto superior. Aí, você faz essa bolinha no tamanho que você quiser, tá? E faço uma menor embaixo. E fica assim. Já fiz o contorno com a caneta aqui nos olhos. E fiz 3 cílios aqui no olho esquerdo. E vou fazer aqui no outro também. Quando é uma boneca, eu gosto de fazer cílios mais alongados. Gosto de fazer uma quantidade maior, mas, enfim, vou fazer diferente agora. Vou fazer só 3 para esse rostinho do boneco. Bom, tá aqui prontinho, gente. Vocês viram, não é difícil, é só fazer com calma, não precisa de pressa, principalmente em relação à pintura. Se for para fazer com muita pressa, é melhor você deixar para fazer num outro momento. De preferência, com muita luz, não pinte à noite. Por mais que você tenha a vista muito boa, sempre fica alguma coisa fora do lugar, enfim, para consertar depois. Então, eu nunca pinto à noite, só de dia. Olha só, pessoal, tô usando esse tom aqui. E a cor é amarelo pele, como vem dizendo aqui, ó. Amarelo pele. E eu vou usar para fazer os lábios dele. Já pintei aqui em cima e vou pintando embaixo.
É só para deixar num tom clarinho. E eu acho que essa cor fica até melhor do que o rosinha, né? Porque é um tom de pele, então... É só para destacar um pouquinho a boca, os lábios. Geralmente, nas bonecas, eu gosto de usar o rosa. Vou deixar assim. Existem outras formas de você fazer a boquinha para boneco, mas eu tô seguindo aqui, deixando bem parecido com a boneca da coleção Primavera. Agora eu vou passar um pouquinho de blush aqui, só para dar uma corzinha no rosto dele, em cima do nariz e descendo um pouquinho aqui próximo do olho, na parte de baixo, tá? E a gente já tem o rostinho do boneco pronto. E agora é só costurar aqui na frente do pescoço, tá, gente? É assim que eu faço a costura. Coloco aqui na frente e dou uns pontinhos aqui usando a linha 10, que é um fio bem resistente que eu uso aqui, e vou costurando, unindo cabeça e pescoço de um lado pro outro, tá? Vou costurando até sentir que ficou uma costura bem firme. Do mesmo jeito que eu fiz lá na boneca da coleção Primavera. E também nas outras bonecas que eu mostro aqui no canal, tá? Então, eu sempre coloco aqui na frente do pescoço e vou costurando. Aí, você posiciona, deixa na altura que você quer. E costura. Detalhe, eu não mostrei o passo a passo aqui do corpo, por quê? É praticamente a mesma coisa do vídeo da boneca da coleção Primavera. Então, da mesma forma que eu costurei, que eu montei o corpinho da boneca, vocês vão fazer aqui para esse boneco, tá? Então, já tem os moldes, é só você fazer seguindo aquelas instruções. Inclusive, eu vou deixar linkado aqui na descrição o vídeo mostrando o passo a passo do corpinho da boneca da coleção Primavera. Aí você assiste depois com calma e vai fazendo da mesma forma, porque o passo a passo é o mesmo. Para fazer a camisa do boneco, eu tenho aqui o tricoline 100% algodão, coloquei o lado avesso para cima, coloquei o molde e risquei usando a caneta fantasminha. Depois, eu recortei ao redor do risco, para deixar essa margem de costura. E vocês vão fazer isso com as outras partes também. Então, vocês vão pegar esses moldes e vão riscar no tecido, como eu fiz aqui. E agora, nós vamos unir, fazendo a costura aqui dos ombros. Vou virar assim, estampa pra cima, e aqui coloco frente com frente, vou alfinetar e fazer uma costura bem aqui em cima do risco, com retrocesso no começo e no final, tá? Do outro lado também faço a mesma coisa, coloco aqui, vou alfinetar e fazer a costura aqui, unindo essa parte de cima do ombro. Já fiz as costuras e agora a gente vai fazer o acabamento aqui, onde vão ficar os botões. Aí, você escolhe se quer abrir casinha, se quer usar botão de pressão, enfim. Aqui, eu tenho
a parte mais alongada. Vocês vão notar que um molde é mais curtinho aqui e outro é mais alongado. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte, vou dobrar apenas uma vez, fazer uma dobrinha bem fininha aqui, ó. E depois dobro de novo, deixando um pouquinho mais largo para formar o acabamento e ter o espaço suficiente para colocar o botão. Agora, eu vou fazer uma costura aqui, com retrocesso no começo e no final, e aqui também em cima, tá? Aí, vai formar esse acabamento. Do outro lado, a gente dobra apenas 2 vezes, só que uma dobrinha bem fininha, tá? Então, aqui eu dobrei uma vez, vou dobrar de novo e fazer a costura de cima até embaixo. Bom, agora que já fiz as costuras de acabamento, onde vão ficar os botões, nós vamos fazer o encaixe da manga. E aqui eu tenho tricoline com o avesso virado para cima, coloquei o molde, risquei e cortei em toda a volta aqui do risco, tá? Aí, você vai vincar aqui, fazer uma marcação na parte de cima. E vai encaixar aqui na frente do tecido, da estampa aqui, tá? Já encaixei essa manga, alfinetei tudo, só falta costurar. E agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer aqui do outro lado. Você vai encaixar dessa forma, frente com frente. E alinhar a marcação que você fez aqui no meio com a costura do ombro, tá? Vai fazer isso aqui. Vai pôr um alfinete para facilitar na hora da costura. E agora, vai unir essa pontinha aqui. Olha só. Essa ponta, você vai unir com a ponta aqui do outro lado. Vai ficar mais fácil de você distribuir essa manga em toda a parte na hora de costurar. Não vai ter tanta dificuldade. Então, é só alfinetar o restante para depois costurar, tá bom? Alfineta tudo isso aqui e do outro lado faz a mesma coisa. Ó, ponta com a ponta. Alfineta tudo e costura em cima do risco. Depois que fizer a costura, aí sim você vai fazer uma outra costura de acabamento aqui no corte do tecido, com ponto zigue-zague, tá bom? Já finalizei as costuras encaixando as mangas, depois fiz com ponto bem fechadinho uma costura de acabamento no corte do tecido, com ponto zigue-zague, tá? E aqui, gente, eu já adiantei a costura de acabamento embaixo da manga, você vai dobrar 2 vezes ou 3, enfim, vai deixar no comprimento que você quiser e vai fazer a costura com ponto reto. Então, aqui já fiz os acabamentos e agora a gente vai encaixar a gola. A gente vai fazer a gola e fazer o encaixe aqui. Depois que encaixar e costurar a gola, aí a gente vai fechar as laterais e, por último, a gente faz o acabamento aqui na parte de baixo, tanto na frente como aqui nas costas, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Para fazer a gola, eu tenho aqui o tecido, tá dobrado, coloquei frente com frente, pus o molde, risquei e costurei em cima do risco, tá? Então, a costura você vai fazer aqui com retrocesso, vai seguir e finalizar aqui com retrocesso novamente. Toda essa parte aqui vai ficar aberta. Então, depois, você vai desvirar, vai dobrar aqui em toda a volta, um pouquinho pra dentro, tá? Dobra uma vez, passa o ferro pra facilitar, tá bom? Então, você vai fazer uma dobrinha aqui pro lado de dentro, pra ser o acabamento. Depois que fizer essa dobrinha, aí você passa o ferro, deixa tudo arrumadinho pra gente poder encaixar aqui nessa parte.
E agora, a gente vai fazer o encaixe da manga. Já passei o ferro, dobrei aqui pro acabamento e é só fazer o encaixe. Abre assim a camisa e encaixa dentro da gola. Aí, a gente vai alfinetar tudo isso e fazer uma costura com ponto reto, com retrocesso no começo e no final. E a nossa gola vai estar pronta. Ó, eu vou encaixar aqui dentro e alfinetar e trago para mostrar para vocês antes de costurar. Já fiz o encaixe aqui da gola. Alfinetei, coloquei uns clipes aqui nas pontas para ajudar na hora da costura. Aí, você escolhe se quer fazer a costura pelo lado aqui de fora da camisa ou pelo lado de dentro, enfim. Agora, é só fazer uma costura aqui, começando com retrocesso, segue até o final. Costura feita. Agora, a gente vai unir assim, frente com frente. Vamos alfinetar para fazer a costura aqui, fechando as laterais. Como eu passei o ferro, acabou apagando a marca da caneta, mas não tem problema, é só fazer uma costurinha com pezinho de máquina, enfim, ou menos, daqui com retrocesso e depois desce até o final. E depois que fizer a costura com ponto reto, a gente faz a costura de acabamento no corte do tecido com ponto zigue-zague. Nunca esqueçam de fazer isso, vocês que estão iniciando na costura, porque com o tempo vai desfiar e desmanchar toda a costura se você não fizer esse acabamento, tá bom? E aqui, faço do mesmo jeito. Frente com frente. Alinho bem. Alfineto e costuro. Vou pra máquina fazer essas costuras e volto já já. Já costurei as laterais, fiz o acabamento com zigue-zague aqui no corte do tecido e agora a gente vai fazer aqui 2 dobrinhas e fazer uma costura com ponto reto até esse outro lado, para fazer o acabamento aqui, tá? Aí sim, a camisa do boneco tá pronta para você colocar o botão que quiser. Você pode abrir casinha de botão, você pode usar botão aquele tic-tac, que é metálico, ou então pode usar o botão de pressão de plástico, tá bom? Aí você escolhe. E o botão de pressão de plástico, eu já ensinei como aplicar, tá na playlist de dicas a aula. É só você dar uma olhadinha lá que eu expliquei todo o processo de aplicação. Vou fazer o acabamento e volto para mostrar para vocês como ficou. Ficou prontinha a camisa, na parte de baixo fiz o acabamento e depois apliquei os botões de pressão de plástico. Usei aqui o botão de 12 milímetros e tá aqui prontinha a camisa. Fiz outra com essa estampa aqui, com cores diferentes, e agora eu vou reservar para a gente continuar a fazer a outra parte da roupinha dele. Bom, vamos fazer o macacão do boneco. Aqui eu tenho o molde pela metade, e eu tô tentando fazer com que os moldes caibam numa página de tamanho A4. Então, vocês vão ver que na página ele vai estar assim, pela metade. Depois que imprimir, vão cortar em cima do risco e vão depois riscar num outro papel a metade e depois vão espelhar. Espelhar é fazer isso aqui, ó. Vira pro outro lado e risca novamente, você vai ter o molde assim inteiro.
Outra coisa que vocês vão notar é que no molde aqui do macacão vai estar essa marcação no meio. Isso significa que vocês vão dobrar depois para poder riscar no tecido para fazer essa outra parte aqui de acabamento do nosso macacão. Aí vocês vão riscar no tecido. Aqui eu tô com tecido dobrado, tá? Frente com frente, tá? Aqui é o avesso. Risquei usando a caneta fantasminha, aquela caneta que apaga com calor. E pronto. Depois recortei ao redor do risco. Então, aqui nós temos 2 cortes. Não vamos costurar agora para fechar o macacão, a gente ainda vai fazer alguns acabamentos. Então, a princípio, vocês podem começar a fazer o acabamento aqui na parte de baixo. Então, você vai dobrar para o lado avesso 2 vezes e vai fazer a costura de uma ponta a outra. Depois, faz a mesma coisa aqui, ó. Dobra 2 vezes e faz a costura com um ponto reto aqui até a outra ponta. Aí, vai ficar o acabamento aqui na parte de baixo do macacão. Depois, reserva. E para fazer essa parte, vocês vão precisar dobrar o molde, como eu falei para vocês. Vai ter a marcação aqui, vocês dobram e vão riscar no tecido. Risquei e depois cortei em toda a volta. Tá assim, tecido frente com frente. E agora, a gente vai fazer o acabamento na parte de baixo. Você vai dobrar uma vez pro lado avesso e vai fazer uma costura com um ponto zigue-zague de uma ponta até a outra. E aqui faz a mesma coisa. Depois que fizer essas costuras de acabamento aqui, aí vocês podem separar e reservar, tá bom? Eu vou fazer, depois eu volto para mostrar para vocês. E aqui, nós vamos precisar das alças. Eu risquei no tecido um retângulo de 9,5 centímetros por 1,5, tá? 9,5 centímetros por 1,5. Depois, cortei ao redor desse retângulo e iniciei a costura em cima do risco. Comecei aqui com retrocesso, segui a costura e finalizei aqui com retrocesso novamente, deixando essa abertura aqui para desvirar. E antes de desvirar, dá uns piques aqui nas pontas, desvira e passa o ferro. Aí, depois, você vai fazer uma costura aqui em toda a volta de acabamento, para ficar assim. Depois que fizer isso, aí sim, a gente vai fazer a montagem aqui do nosso macacão. Já fiz os acabamentos que eu expliquei para vocês e agora vamos montar aqui o nosso macacão. Vou pegar uma dessas partes e vou unir frente com frente aqui com essa e vou alfinetar. Clique no joinha agora, clique em hypar o vídeo, isso apoia muito o canal, é de graça, você clica lá naquela opção de hypar, onde tem a estrelinha, e dessa forma, você tá me incentivando a trazer mais vídeos aqui para vocês, tá? Olha só, alfinetei aqui, do outro lado eu faço a mesma coisa, frente com frente, só que nessa parte de trás do macacão, eu vou encaixar as alças, porque eu quero embutir apenas uma pontinha de cada alça. Na frente, eu vou colocar um botão de pressão de plástico. Eu vou posicionar entre um tecido e outro a alça, põe um pouquinho mais pra cá, porque tem a margem de costura aqui, então, a gente precisa se atentar a esse detalhe. Depois que desvirar, vai ficar assim, tá? Coloco o alfinete para prender a alça.
E aqui já vou posicionando a outra. Já alfinetei aqui as alças. E o próximo passo é a gente fazer uma costura aqui com retrocesso. E vai seguindo em cima do risco e finaliza aqui com retrocesso novamente. Então, aqui vai ficar esse acabamento pro lado avesso do nosso macacão, da parte das costas e na frente da mesma forma, gente. Aqui, ó, você pode alfinetar desse lado. E faz a mesma costura, seguindo o risco que foi feito com o molde. Depois é só desvirar, mas antes de desvirar, vocês vão dar piques aqui nesses cantinhos, nessa parte arredondada também. Olha, aqui, da mesma forma, dá um pique aqui nas pontas e vai fazendo piques aqui também, tá? Onde tiver essas curvinhas. Aí sim, você vai desvirar e passar o ferro para depois a gente fechar esse macacão. Já fiz as costuras, fica assim, ó. E o próximo passo é desvirar. Já dei os piques aqui, como eu falei pra vocês. A gente desvira. Pode passar o ferro, se quiser, agora, ou então deixa pra passar depois que costurar. E vamos unir frente com frente. Para fazer as costuras aqui nas laterais. E aqui, para formar a separação, onde vão ficar as perninhas e o fundo, tá? Outra coisa que vocês podem fazer agora, antes de fechar tudo com a costura, é fazer uma costura de pesponto aqui. Pegando nesse acabamento que a gente fez, em toda a volta e para aqui. É opcional, mas se você quiser, pode fazer, fica bonitinho, dá um efeito diferente aqui no nosso macacão, tá? Eu vou fazer, e aí quando terminar essa costura, eu volto pra gente fechar aqui, pra finalizar esse macacão. Já fiz as costuras de acabamento, fechei as laterais e aqui no meio também. E depois fiz o acabamento com zigue-zague, onde tinha o corte do tecido para que não fique desfiando. Então, é isso, gente. Fez a costura aqui com ponto reto, faz a costura de acabamento com zigue-zague e aqui também. E o próximo passo é desvirar isso aqui. Depois eu vou passar o ferro para apagar a marca da caneta. E já tá pronto para pôr no corpinho do boneco. Eu vou usar o botão de pressão de plástico pro acabamento aqui da alça. Vai ficar assim. Eu vou colocar no corpo dele, deixar na altura que eu quero e depois vou aplicar o botão de pressão usando o alicate. Já passei o ferro, o macacão ficou assim. E vocês viram, não é complicado, seguindo esses passos que eu mostrei. Ele é simples, não tem bolso embutido, então eu fiz de uma forma para que você que é iniciante consiga fazer sem maiores dificuldades, tá? Bom, já apliquei os botões de pressão de plástico. Se quiser abrir casinha de botão na sua máquina, fica à vontade. E agora eu vou reservar. E agora vamos fazer a cuequinha dele. Coloquei o tecido frente com frente, tá dobrado aqui. E o próximo passo é colocar o molde, tá? Coloquei o molde sobre o tecido, depois risquei usando a caneta fantasminha e
cortei em toda a volta do risco, tá? Agora, vocês vão fazer o seguinte: a primeira costura vai ser essa aqui, no corte do tecido, de uma ponta a outra, tá? Em cima do risco, começa com retrocesso e finaliza com retrocesso novamente. Depois, você vai fazer outra costura aqui no corte do tecido, sempre com retrocesso no começo e no final, que é para não desmanchar a costura, tá bom? Isso é o básico. Começa a costura aqui e vai seguindo em cima do risco e finaliza aqui, tá? Eu vou aproximar aqui para vocês verem, fica mais fácil. Tá todo rabiscado aqui, mas depois que eu passar o ferro vai apagar a marca. Ó, costura daqui até aqui, depois daqui do corte do tecido até esse outro lado, daqui também até aqui. E aqui nessa parte, a gente faz da seguinte forma: inicia a costura aqui com retrocesso e finaliza aqui com retrocesso. Depois daqui pra cá. Aí, vai ficar essa abertura no meio, que é por onde a gente vai desvirar. Essa parte aqui fica aberta, também fica aberta, que é para depois facilitar, não ficar com tecido muito grosso na hora de fechar as laterais com a costura. Bom, eu já adiantei aqui, fiz as costuras necessárias e depois dei uns piques nesses cantinhos, onde tem essa curvinha, eu fiz uns piques com a tesoura, tá? Porque depois que desvirar, passar o ferro, fica tudo bem bonitinho. Fiz os piques e agora a gente pode desvirar. E depois que desvirar, passa o ferro para depois unir frente com frente e fechar as laterais. A cuequinha dele tá quase pronta, já desvirei, passei o ferro e depois fiz uma costura só para deixar esse tecido mais arrumadinho. Aqui, ó, de uma ponta até a outra, depois fiz outra costura aqui, outra aqui e outra aqui desse lado. Agora, a gente põe frente com frente, alfineta e faz uma costura com pé de máquina aqui na lateral e depois finaliza com o zigue-zague no corte do tecido como acabamento. Do outro lado faz a mesma coisa, depois é só desvirar e colocar no corpinho dele. Bom, e aqui para fazer a botinha dele, é muito simples. Eu tô usando o tecido Microsoft, aquele tecido bem macio, que serve para fazer também bichinho de pelúcia, enfim. E aqui eu dobrei, tá? Então, exatamente nessa dobrinha, eu posicionei o molde. Vocês vão colocar assim. E como o tecido é bem macio, a marcação que eu fiz com o giz de alfaiate não fica muito visível. É quase impossível você conseguir fazer uma marcação direito aqui, mas eu acho que vocês vão entender. Bom, o tecido aqui tá dobrado, então exatamente na dobrinha eu posicionei o molde e recortei, deixando uma margem de costura em toda a volta, dessa forma. É assim que vocês vão cortar. Depois, é só você fazer uma costura, e essa costura você vai fazer um pouquinho antes da curvinha aqui da frente da bota. Então, ó, tem essa curva aqui, então um pouquinho antes dela você começa a costura com retrocesso. Então, eu vou começar aqui a costura e vou seguindo até o corte do tecido. Vai ficar costurado daqui até aqui. Aqui não, fica aberto. E depois vou desvirar. E aqui, para poder fazer a meia, muito simples, você vai pegar o molde, vai colocar sobre o Microsoft dobrado e vai cortar em toda a volta, deixando margem de costura. Como é muito ruim de riscar aqui nesse tecido, como eu já falei para vocês, eu vou fazer uma costurinha com pé de máquina mesmo, ou menos, enfim, aqui ao redor desse tecido. Então, inicia a costura aqui e finaliza aqui. Então, é assim que eu vou fazer a meia, depois é só desvirar, tá?
E aqui pra bota, continuando, vocês vão fazer a costura, como eu expliquei aqui, e vocês vão precisar também de 2 pedaços de papelão para poder fazer a sola. Agora, que tipo de papelão é esse? Esse é o papelão cinza, tá? Vocês vão encontrar também na internet como papelão roller. Roller é a marca, se não me engano. Coloquei o molde e recortei exatamente em cima do risco, tá? Risquei sobre o papelão e recortei. Depois de riscar e recortar no papelão, vocês vão colocar sobre o Microsoft, vão recortar deixando uma margem de costura, como você tá vendo. Vai fazer isso 2 vezes para uma bota, tá? Então, para uma botinha dessa, vocês vão precisar de 2 solas. Vai fazer uns piques aqui em toda a volta, então é só recortar assim, ó, com muita calma, para depois a gente passar cola aqui na bordinha e colar para fazer o acabamento. Vai fazer isso nas 2, tá? Já tem aqui a minha pistola para cola quente. Vou fazer a colagem aos poucos. E aí vai ficar um acabamento que depois a gente vai esconder essa parte e vai ficar tudo certinho na hora de montar aqui na bota. Meia costurada, vamos desvirar e já pode colocar no pezinho do boneco. E aqui, pra gente finalizar a bota, nós precisamos fazer um alinhavo, uma costura, aqui em toda a volta na parte de baixo, bem próximo do corte, tá? Já posso desvirar. E agora, a gente vai encaixar uma dessas solas aqui na base da botinha. E essa parte aqui forrada fica pra cima, pro lado de dentro da bota. A gente encaixa aqui. Porque do lado de dentro vai ficar o acabamento, né? Bonitinho com o tecido. Ó, fiz a costura em toda a volta justamente para franzir isso aqui. Aí, você vai puxando, ajusta. Para depois arrematar a costura. Eu não vou passar nas bordas, é somente no meio. Porque depois a gente vai precisar fazer um acabamento com uma costura, com pontos invisíveis. E se passar cola na borda, vai ficar um trabalho feio, porque a cola fica aparecendo e também vai dificultar na hora de fazer a costura. Agora, é só encaixar, aperta e pressiona para colar. Bom, o próximo passo aqui é fazer costura com um ponto invisível em toda a volta, unindo a parte da sola com a parte de cima da botinha, tá? Então, você vai fazendo aqui a costura. E vai fazer isso até voltar para a parte onde você iniciou, tá? Pega um pouquinho do tecido de cima com um pouquinho do tecido de baixo. E vai fazendo isso até finalizar toda a volta aqui da solinha. Já fiz a costura em toda a volta aqui, unindo a sola a essa parte de cima da bota. E agora, a gente vai
virar dessa forma. Assim. E vamos colocar fibra aqui dentro, tá? Só para deixar isso aqui um pouquinho mais preenchido. Aí, vai ficar assim, tá? Isso vai deixar o boneco um pouquinho mais alto. E vai dar mais volume aqui dentro da bota. Agora, eu tô aqui com uma agulha para boneca de pano, linha de crochê, aquela fininha. Dei um nó na ponta e agora eu vou começar a fazer a costura e vocês vão fazendo exatamente como eu vou mostrar aqui no vídeo. Aqui eu já fiz um buraquinho, olha só, um furinho aqui, outro aqui, um aqui e outro aqui. São 4 furos. A bota ficou assim, olha só, depois dei um laço aqui em cima. E eu vou reservar, depois eu ponho aqui no pezinho do boneco. E agora, vamos fazer os cabelos, né? Aqui eu já coloquei a meia nele, depois puxei um pouquinho pra baixo, pra deixar ela aqui volumosa na parte de cima. Já tá de cueca. E agora, vamos fazer o cabelinho, que é super fácil, tá, gente? Aqui, eu tô usando lã cacheada. Já tem vídeo mostrando como eu cacheio a lã. Tá na playlist de dicas, então dá uma olhadinha depois. Eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo o link. E aqui eu já tenho a lã cacheada e fui fazendo umas mechinhas, tá? Não tem uma medida exata para passar para vocês, porque como a lã tá cacheada, então tem cachos mais abertos e outros mais fechados. Fica impossível medir isso aqui e passar uma medida padrão para vocês. Então, vocês vão fazendo as mechinhas, deixando no tamanho que vocês quiserem. Se você quiser uma mecha para fazer um cabelo mais volumoso, você dá mais voltas para que ela fique com mais fios. Se você quiser menos volumoso, dá menos voltas. Então, não tem uma regra para fazer isso. Depois, eu dei um nozinho no meio e pronto, fui fazendo algumas. Não contei aqui o número de mechas. E aí, você vai enrolando. Não precisa esticar muito, porque ela tá cacheada. Então,
de leve, você vai enrolando, dando quantas voltas você quiser, tá? E agora é só dar um nozinho no meio e tá pronta a nossa mecha. Eu vou passar cola primeiro na costura, em toda a volta aqui, e vou posicionando as mechas, tá? Então, aqui já estou com a minha cola quente, vou aplicar e vou posicionar as primeiras mechinhas. Aqui tá o nó e vou posicionar assim, tá? Faço a mesma coisa com a outra. E vou chegar até aqui no outro lado, fazendo a mesma colagem. Olha só, pessoal, fiz a colagem até aqui, embaixo da orelha, até o outro lado, e a gente vai aproveitar o volume dessa parte aqui para começar a cobrir fazendo o acabamento na parte de trás. Então, a gente vai juntar assim os cachinhos e já vai cobrindo para preencher todo esse espaço que fica atrás, tá? Então, passa cola. E depois é só unir todas as mechas assim, para trás. Aí, já vai dando um volume aqui também. E só depois de colar tudo isso é que a gente vai aparar alguns fios que ficarem maiores aqui, se necessário, tá? Depois vai fazendo a limpeza aqui, tirando esses fios de cola. Sempre fica um fio ou outro aparente, a gente vai tirando. E vai deixando esse cabelo no volume que quiser, tá, gente? Por isso que eu não contei o número de mechas, ainda sobraram algumas. Vou ver se preencho aqui mais um pouco. E depois eu vou aparar, pra deixar ele com o cabelo bem curtinho, todo cacheadinho, muito fofo, né? Vou cobrir aqui esse espaço com o restante das mechas. Olha só, gente, já preenchi todo o espaço aqui atrás que tava faltando, colei as mechas, não vi necessidade de fazer mais, então, o que eu fiz aqui foi suficiente, mas vocês vão fazendo aí com o volume que quiser, tá? Bom, agora eu vou aparar as pontas para deixar ele mais redondinho, e aqui eu dividi e joguei algumas mechinhas assim, alguns fios pro lado. E agora vou aparar. Aí, você deixa no volume que você quiser, tá? Se quiser menos cheio, vai fazendo uns cortes assim. E deixa o cabelo mais redondinho. Eu não vou mostrar fazendo tudo, mas vocês já entenderam como é o processo aqui, né? Ó, vai ficando mais redondinho, é só cortar essas pontinhas, sempre ficam, né? Uns fios maiores que outros e pronto. Enfim, depois que eu finalizar aqui, é só vestir o boneco. E essa parte aqui, essa etapa já tá pronta. E aqui, para fazer o gorro, eu tô usando o Microsoft branco e o vermelho. Tem um molde aqui, coloquei sobre o tecido e recortei, deixando essa margem de costura, tá? Agora, a gente vai pegar
um pedacinho do Microsoft branco, cortei na medida de 13 centímetros por 7 e vou pôr assim, dobrar ao meio. E vamos fazer um acabamento usando a cola quente. Não colem até as bordas, porque a gente depois vai precisar fazer a costura nas laterais. Então, você vai dobrar assim e vai dobrar essa bordinha aqui pra dentro. E vai passar cola aos poucos aqui nessa parte interna, ok? Vou alfinetar primeiro para facilitar. Aqui embaixo. Agora, podemos passar cola aqui na bordinha e finalizar o outro lado fazendo a mesma coisa. Dobra um pouquinho assim pra dentro, passa cola, lembrando sempre de não passar nas laterais. Vai ficar assim, tudo coladinho aqui, o acabamento feito, do outro lado também, e somente aqui não passamos cola. Depois que fizer essa colagem, aí sim, a gente vai unir frente com frente aqui. E vamos fazer uma costura com pezinho de máquina, pegando daqui e depois finalizando aqui. E o nosso gorro vai estar pronto. Aí, é só desvirar, cortar o excesso aqui de tecido, antes de desvirar, e depois você pode fazer um pomponzinho com lã, tá bom? Pra poder costurar aqui na ponta do gorrinho. Eu já tenho um ali pronto de um outro trabalho. Mas se você quiser, pode comprar aqueles pompons que já vêm prontos, que também vai te ajudar na hora de decorar a pontinha do gorro. E aí, o nosso trabalho vai estar finalizado. Bom, pessoal, esse foi o trabalho de hoje, um bonequinho muito fofo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like para eu saber que vocês estão gostando dos conteúdos que eu venho postando. O boneco ficou com 41 centímetros com a bota, mas o corpinho em si tem 37 centímetros aproximadamente. E não esqueçam que na descrição do vídeo tem todos os links necessários para vocês. Links de vídeos complementares, links de produtos, links também do Instagram e link do WhatsApp para você entrar em contato comigo e adquirir o projeto com os moldes em PDF para começar hoje a fazer o seu bonequinho. Eu aguardo o contato de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!